Olá pessoal, hoje eu vou falar para vocês de uma data muito especial, a Páscoa. E quando se fala em Páscoa, se fala em Jesus Cristo, o Filho de Deus, o ser mais iluminado e mais especial e bondoso que esse planeta já viu. E como a história da vida de Jesus é muito grande, tem muitos detalhes, eu vou falar aqui da Santa Ceia, da paixão e da ressurreição dele, tá bom? E dessa vez eu vou contar a história para vocês de uma forma bem diferente. Eu fiz alguns desenhos para ajudar na compreensão do todo aqui, tá? Espero que vocês gostem. Alguns dias depois que Jesus volta do deserto, o tempo conhecido como Quaresma, ele se reúne com seus apóstolos na Santa Ceia, em que divide o pão e o vinho. E aí ele fala para eles comerem e beberem em memória dele. O pão representa o corpo e o vinho representa o sangue, que será derramado em sacrifício. Durante a ceia, Jesus fala para os apóstolos que um deles o trairá naquela noite e que Pedro o negará 3 vezes antes do galo cantar. Todos ficam tristes em saber das coisas que acontecerão. E depois da ceia, Jesus lava os pés de todos os apóstolos para a purificação deles e também como prova de humildade. Após o lava-pés, eles se dirigem ao Monte das Oliveiras, e enquanto os apóstolos descansam, Jesus conversa com Deus em oração e pede que a vontade do Pai seja feita, mesmo sabendo de todo o sofrimento que o esperava. Logo chega Judas e o beija em sua face. Então Jesus fala para ele: "É com beijo que trai o Filho do Homem?" Em seguida, os soldados prendem Jesus e o levam rumo ao tribunal judaico. Pedro seguia Jesus de longe. No meio do caminho, o reconheceram e disseram: "Esse homem estava com Jesus." Ele disse: "Não, eu nunca estive com ele." Depois mais uma pessoa o reconheceu e ele negou conhecer Jesus novamente. E por fim, pela 3ª vez disseram: "Você estava com Jesus." E ele, muito assustado, negou pela 3ª vez. Então o galo cantou. Judas também seguia Jesus de longe, e quando percebe o mal que fez, ele se arrepende amargamente. Mas não tinha como voltar atrás. Ele tenta devolver o dinheiro e não aceitam. Então ele tira a própria vida. Ao amanhecer, os sacerdotes e autoridades religiosas questionam se Jesus é o Filho de Deus. E aí Jesus responde: "Vocês mesmos dizem que eu sou." Então os sacerdotes dizem que ele está blasfemando e o levam até Pôncio Pilatos, governador da Judéia. Pilatos não conhecia Jesus, a não ser o que tinham contado para ele. Então ele resolve fazer algumas perguntas e chega à conclusão que Jesus é inocente. Ainda mais porque Jesus afirma que seu reino não é deste mundo. Então Pilatos considera que Jesus não seria uma ameaça. Disso, ele vai até onde está uma multidão reunida e diz que não vê motivos para condenar Jesus. Mas essa multidão e os sacerdotes não se dão por satisfeitos. Eles querem ver Jesus morto. Pilatos, não querendo a responsabilidade de julgar Jesus, o manda para Herodes, que interroga, mas não tem o que deseja, porque Jesus não responde às perguntas dele. Então Herodes trata Jesus com desprezo e o envia de volta para Pilatos. Pilatos, não querendo prender Jesus, ele tem uma ideia, então ele fala ao povo: "É costume libertar um homem durante a Páscoa. Vocês querem que eu liberte o rei dos judeus?" Então ele coloca Jesus e coloca Barrabás, um ladrão e assassino que estava preso, e pergunta ao povo qual dos dois ele deve libertar. Mas o povo tinha sido incitado pelos sacerdotes, então eles pediram para que Jesus fosse preso e Barrabás fosse solto. Pilatos ainda tenta novamente dizer que vai castigar Jesus e soltá-lo depois, mas mesmo assim o povo não se contenta e exige sua morte. Então Pilatos lava suas mãos e fala que não será responsável pelo sangue de um inocente. Depois disso, o povo ainda diz que o sangue de Jesus pode cair em cima deles. Em seguida, colocaram em Jesus uma coroa feita de espinhos, para ironizar que ele era um rei. Depois o maltrataram muito, chicotearam e colocaram uma cruz de madeira bem pesada em suas costas para que ele carregasse até o Calvário. Jesus começa a andar e cai pela 1ª vez. Depois ele ainda cairá mais 2 vezes ao longo do caminho. Logo Jesus encontra sua mãe Maria, que o olha com misericórdia. Como Jesus está muito fraco, os soldados obrigam Simão de Cirene, que estava ali na passagem, a carregar a cruz com Jesus. Verônica, compadecida com tanto sofrimento, enxuga o sangue do rosto de Jesus. Ainda em sua caminhada, Jesus encontra as mulheres de Jerusalém chorando por ele. Então ele as consola e pede para que elas não chorem mais. Quando chega ao Calvário, Jesus é despojado de suas vestes e é pregado na cruz. Então ele diz:
Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. E acima da cabeça de Jesus na cruz estava abreviado, escrito em latim, INRI, que significa Jesus Nazareno, Rei dos Judeus. Jesus foi crucificado entre dois ladrões. Um deles pede para que Jesus se lembre dele quando entrar no reino dos céus, e ele então promete ao ladrão que no mesmo dia ele estaria no paraíso. Depois disso, Jesus coloca seu apóstolo João sobre os cuidados de sua mãe Maria, e diz para os dois: Filho, eis aí tua mãe, mãe, eis aí o teu filho. E depois de tanto sofrimento, Jesus fala: Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Então ele morre na cruz. Na sequência, o corpo de Jesus é retirado da cruz e é envolto em um fino tecido com mirra e aromas. Então é colocado no sepulcro por José de Arimateia e Nicodemos. Já na manhã seguinte, muito de madrugada, bem cedinho, foram elas, Maria Madalena, Maria Cleófas e Maria, mãe de Tiago, ao sepulcro. Elas levavam as especiarias que tinham preparado para cuidar do corpo ferido, mas chegando lá, não encontraram o corpo de Jesus, então ficaram desoladas e desesperadas. Até que Jesus apareceu em frente a elas e disse que tinha ressuscitado. Elas demoraram para reconhecê-lo, mas quando viram que realmente era seu mestre, ficaram muito felizes e emocionadas. Então, as três Marias correram para contar aos apóstolos. Elas encontraram Pedro e João no caminho. Eles não acreditaram muito na história, por isso eles foram até o sepulcro para conferir. Pedro e João correram até o sepulcro, mas quando chegaram lá, não encontraram Jesus. Depois disso, os apóstolos estavam reunidos, conversando e tentando entender o que estava acontecendo. Então Jesus apareceu a eles e mostrou suas mãos e seus pés ainda machucados pela cruz. Ele explicou que isso já estava escrito e previsto, que no terceiro dia ele teria que ressuscitar entre os mortos. Então os apóstolos entenderam o propósito de Jesus e se despediram dele, mas sempre o guardando em seus corações e em seus espíritos, e também continuando suas missões para levar a palavra de Deus e de Jesus adiante. Por isso, é tão importante lembrar que a Páscoa é a data em que os cristãos comemoram a ressurreição de Jesus Cristo. Uma feliz Páscoa a todos, pessoal! Bom, espero que vocês tenham gostado do vídeo e vou pedir então para que vocês se inscrevam no meu canal e curtam geral. Valeu, até a próxima, beijos!